Paz a todos, bom dia. Meu nome é Sara, hoje eu vou compartilhar com vocês uma meditação no livro de 1 Samuel, capítulo 13. Então vamos abrir a Bíblia, 1 Samuel, capítulo 13. E eu tenho uma pergunta para fazer para você. Antes de lermos o texto, qual foi a provação mais difícil que você já passou? Talvez você precise de uns minutos para se lembrar, mas se foi a mais difícil, eu acho que vai vir bem na cabeça bem rápido, né? Talvez até você esteja passando por essa provação mais difícil nesses dias, agora. Deus, ele permite que os seus servos passem por provações. Nós sabemos muito bem disso, né? Temos visto tantas histórias na Bíblia e a nossa própria vida, nós vemos que a vida cristã, ela tem muitas provas, muitos testes, muitas provações. Em Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4, diz assim, Tiago está falando: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Então, a provação, ela tem um papel muito importante na nossa caminhada. Como pessoas, como cristãos, as provas, os testes têm um papel muito importante. E o que elas geram? A aprovação da nossa fé, quando ela é confirmada, ou seja, quando a gente passa por ela, ela produz perseverança. E a perseverança, ela gera em nós o quê? Esse aperfeiçoamento, para que sejamos íntegros, em nada deficientes. Mas não para por aí, esse não é o único prêmio, o único benefício da gente passar por provação. Tem mais um, e até Tiago mesmo, no versículo 12, ele fala: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então Deus, ele tem uma recompensa no final. Depois de sermos aprovados, nós recebemos o que do Senhor? A coroa da vida, que ele dá àqueles que o amam. Então as provações vêm, fazem parte, mas o Senhor está conosco em toda essa caminhada, amém? E ele tem para nós uma recompensa no final. Então qual é a provação? Qual foi a provação mais difícil que você já passou? Ou que você está passando no momento, nesses dias? Hoje a gente vai ver em 1 Samuel 13 a história de um homem que ele enfrentou uma das provas mais difíceis que tem para todos os seres humanos, inclusive para mim e para você. Pelo menos para mim eu tenho certeza que é uma das provas mais difíceis. E o tema da nossa meditação é uma das provas mais difíceis. Em 1 Samuel 13, versículo 8 ao versículo 15. Qual foi essa prova tão difícil assim? Que prova será que foi essa? Bom, vamos primeiro entender o que estava acontecendo. Ali no capítulo 13, versículo 1 a 7, ele nos dá todo o cenário, monta o cenário dessa história. Então, Saul, primeiro rei de Israel, tinha ali sido colocado como rei, inicia o seu reinado. Ele está reinando há 2 anos já. E o povo de Israel, ele pega ali o reinado, o povo de Israel, sob o domínio dos filisteus. Filisteus eram um povo ali próximo a Israel, do lado de Israel, um dos povos que Israel não expulsou completamente do território quando chegaram na terra de Canaã. E os filisteus, por muitas vezes, entraram em confronto com Israel, em conflito, e dominaram Israel por vários anos. E eles eram uma nação forte, e os israelitas, eles sofreram muito nas mãos dos filisteus. E Saul está ali com o povo sendo rei por primeiros 2 anos do reinado, e ele já se encontra num cenário de guerra. Então ele escolhe para si soldados, 2.000 soldados para eles, 1.000 soldados para o filho dele. O filho dele se envolve num confronto num lugar e derrota as tropas dos filisteus daquele lugar. Então, em vista dessa notícia, Saul, muito empolgado, chama todo o povo de Israel, convoca o povo de Israel, e eles se reúnem num lugar chamado Gilgal, e ali então ele recebe uma direção do Senhor.
através da vida de Samuel, que foi o primeiro dos profetas, o último dos juízes. E a gente vai ler então do versículo 8 ao 15 o que estava acontecendo. O povo se reuniu ali com Saul, mas se viu em grande apuro. Um pouquinho antes, no versículo 6, o povo estava sem saída. O exército dos filisteus se reuniu e como que era o exército dos filisteus? Tinham 30.000 carros, cada carro suportava uns 2 soldados, então seriam, se estivessem cheios os carros, 60.000 homens, 6.000 cavaleiros, homens a cavalo, e povo em multidão como a areia que está à beira-mar. Então era muita gente. E o exército inimigo se reuniu. E o povo ali, junto com Saul, foi ficando com medo, com grande temor. E muitos se esconderam, muitos fugiram para o outro lado do rio, foram embora. E o povo que permaneceu com Saul estava com muito medo. E essa palavra temor, medo, ela significa pavor, significa tremer de medo. Vamos ler então o versículo 8. O que aconteceu? Qual foi essa grande prova? Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo ia se espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazados e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Logo, Saul contou o povo que se achava com ele, cerca de 600 homens. Vamos orar? Senhor Deus, estamos aqui agora, Pai, olhando para a Tua Palavra, ouvindo a Tua Palavra, Senhor Deus, e abrimos o nosso coração, os nossos ouvidos, a nossa mente para ouvir a Tua Palavra, para receber o que o Senhor quer nos trazer nessa manhã, Pai. E que sejam as Tuas palavras, Deus, e que as Tuas palavras sejam vivificadas, Pai, gerem vida, Senhor, com poder no coração de cada um dos que estão ouvindo. Que não sejam as minhas palavras, Senhor, mas as Tuas palavras, trazendo para nós a Tua mensagem nesse dia, em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. E aí, qual foi essa prova mais difícil que Saul enfrentou? Será que foi lutar? Ele estava ali num lugar encurralado, com o exército à frente dele, o pessoal indo embora. Então talvez a prova dele fosse lutar contra aquele exército enorme? Foi essa? Não. Então será que foi reunir o povo? A prova dele tão difícil, porque estava todo mundo com tanto medo, que estava todo mundo se escondendo, fugindo. Então essa foi a prova difícil, reunir o povo. Foi essa? Não. Qual foi essa prova tão difícil? E é o nosso ponto número 1. Esperar sem agir. Então, uma das provas mais difíceis, eu creio que não só para mim, mas para todos nós seres humanos, é esperar. E Saul estava numa posição onde ele deveria só esperar. E parece tão fácil. Não, você não precisa ir lutar. Você não precisa ir só você com esses pouquíssimos homens contra um exército enorme. Não, não precisa ir. Pode esperar. Espere. Parece que é fácil, né? O difícil seria ele ir lá e lutar contra todo mundo sozinho, não é verdade? Mas não. Muitas vezes esperar sem agir é mais difícil. Entre aspas, ficar sem fazer nada, né? E era a posição de Saul. Samuel, profeta de Deus, havia determinado um prazo, um tempo,
O versículo 8, esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Ele tinha uma instrução, ele tinha uma ordem, esperar 7 dias, que Samuel estava indo para lá. E ele esperou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias. No 7º dia, não vinha Samuel. E o que aconteceu então? O povo com muito medo vai se dispersando, Saul vai olhando aquela cena, vai ficando ali, meu Deus, eu vou ficar sozinho. E ele, em desespero de ficar só, ele decide agir. No último momento, nas últimas horas dessa prova de espera, ele esperou até ali, até certo ponto. Mas no último momento, ele decide agir por conta própria e não permanecer na palavra que Samuel tinha dado a ele, na palavra de Deus, que Deus tinha ordenado a ele. Existem provas que são muito difíceis para nós, né? Quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei de Noé, que Noé, ele passou por uma provação muito grande, né? Deus deu ali uma ordem para ele, qual era? Construir a arca. Noé tinha visto uma arca na vida dele alguma vez? Noé sabia construir uma arca? Noé sabia o que era chuva? Não, nada disso. Deus instruiu ele, todo o processo. Deus mostrou como era para ele fazer. E por anos, a vida desse homem foi construir algo que ele nunca tinha visto, para um fim que ele nem imaginava na mente dele como seria. Para uma coisa inédita na história, que era aquela chuva, que era o dilúvio. Mas ele permaneceu na palavra do Senhor. E passaram-se muitos anos. Ele permaneceu na palavra do Senhor. E qual foi a recompensa dele? A vida dele e da família dele. E eu lembrei também de Abraão, que Abraão ele foi provado pelo Senhor grandemente. Quando Deus deu ali o filho Isaque, o que Deus falou em Gênesis 22? Abraão, sacrifica Isaque. Deus provou o coração de Abraão. E o que Abraão fez? No dia seguinte, bem de madrugada, pegou as coisas, pegou o filho, os servos e foram. Porque não era só sacrificar, tinha um lugar específico que Deus mostrou. E eles viajaram por 3 dias. Ao fim dos 3 dias, ele levanta os olhos, ele vê o lugar e ele fala para os servos ficarem, pega o filho dele e ele leva o fogo e o cutelo na mão. E Isaque leva as lenhas e eles vão até este lugar. E Isaque pergunta, ué, cadê o animal, né? Tá tudo aqui, menos o animal. E Abraão fala, Deus proverá. E Abraão foi até o fim, até a última. Ele montou o altar, ele amarrou Isaque, ele colocou a lenha, colocou Isaque, ele levantou o cutelo, ele ia fazer. E no último momento, vem a palavra do Senhor, falando para ele não matar Isaque. Vem o livramento do Senhor, no último momento. Ele permaneceu até o fim. E a gente olha aqui pensando nisso, né? Essa prova de Saul. Tanto Noé como Abraão, eles tiveram que fazer alguma coisa, construir uma arca, viajar e sacrificar o próprio filho. Eram ordens específicas de ação e eles fizeram. E a ordem de Saul não é de ação, é justamente a esperar sem agir, não fazer nada. E no último momento ele cedeu, ele não aguentou ficar sem fazer nada. E vendo a cena, então, ele fala, traz aqui o holocausto, traz aqui a oferta, e ofereceu o holocausto ao Senhor. E o que aconteceu? Quando ele estava terminando, mal acabara de oferecer o holocausto, chega Samuel. Se ele tivesse esperado mais um pouquinho, se ele tivesse permanecido mais um pouquinho, talvez a história seria muito diferente desse homem. Como é difícil esperar, né? Estava conversando com a minha mãe ontem sobre essa palavra e eu lembrei de quando eu estava na faculdade em Curitiba. E eu estudava ali no centro e eu fiquei um semestre morando na casa da minha tia, porque era mais perto, aqui a chácara é muito longe, né? E eu tinha aula de manhã e aula à noite, então lá era muito bom, mais perto das faculdades. E eu pegava um ônibus para voltar para casa, para ir e para voltar, né? E para voltar o nome do ônibus era Sagrado Coração, a linha que fazia, só que eu nunca tinha os horários do ônibus. E aí eu ia para o ponto depois da aula, e daí eu ficava esperava 5, 10, 20 minutos. E eu não, sabe, você não vai aguentando, você tá ali sozinho, sem fazer nada. Aí eu, quer saber? Eu vou esperar, mas enquanto eu ando, né? Eu vou andando para o próximo ponto. Eu sabia todos os pontos já do ônibus, então eu vou andando para o próximo ponto. E eu tô esperando, mas fazendo alguma coisa, pelo menos, para o tempo passar mais rápido. O que você acha que acontecia? Quando eu estava no caminho, vinha o ônibus, Sagrado Coração.
Só que daí não dá para você pedir pro ônibus parar no meio do caminho, é só no ponto, né? Aí passava, deu, ai, que raiva. Aí chegava no próximo ponto, não, vou esperar agora. Só que, tipo, o ônibus acabou de passar, então demorava um tempo pro próximo. Aí eu ficava esperando. Ah, quer saber? Vou só andar, o próximo ponto é ali, ó, dá pra ver daqui, vou só andar até ali. Aí ia andando, o que acontecia? O ônibus passava o próximo. Aí eu perdia. Sem brincadeira, teve uma vez que eu andei mais de 5 pontos nessa brincadeira. E eu já estava, tipo, mais da metade do caminho andado. Imagina a minha alegria, né? Naquele dia, né? Mas olhando pelo lado bom, eu andei bastante, fiz exercício. Mas qual que era a minha dificuldade? Qual que era essa prova tão difícil? Era esperar sem fazer nada. E porque eu não esperei, eu perdi uns 5 ônibus aquele dia e andei pra caramba. Porque eu não esperei. E cheguei, tipo, bem mais tarde na casa da minha tia. Porque eu não esperei. E Saul, ele não esperou até o fim. Então, ele precisava esperar sem agir. Ponto número 2. Esperar sem olhar as circunstâncias. Do versículo 11 ao 12, 11 e 12. Esperar sem olhar as circunstâncias. Bom, Samuel chegou e falou, o que você fez? E Saul, ele respondeu na hora. Eu acho que ele já tinha a resposta pronta, né? As desculpas prontas ali. Também ele ficou 7 dias ali, né? Aquilo devia ter passado pela cabeça dele várias vezes. Vou fazer, não vou, vou fazer, não vou. Até que chegou um momento que ele fez, que ele cedeu, né? E ele responde. Então, quais foram essas circunstâncias ali que Saul, em vez de esperar, sem olhar as circunstâncias, ele olhou para essas circunstâncias? Quais foram elas? Então, número 1, vendo que o povo ia se espalhando daqui. O povo foi abandonando, foi indo embora. E o exército, que já era pequeno, foi diminuindo. Então, vendo que o povo ia se espalhando daqui. Que mais? E que tu não vinhas nos dias aprazados. Ou seja, Samuel, você não estava chegando, a gente combinou aqui os dias, você não veio nos dias combinados. Então, vendo que tu não vinhas e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas. Então, qual mais circunstância? Os inimigos já estavam se ajuntando, já estavam reunidos na cidade vizinha, era bem próximo ali, prontos para atacar. Então, todas essas circunstâncias, Saul está olhando para elas e no versículo 12 ele fala, eu disse então comigo mesmo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Ou seja, eu ainda não tive o favor do Senhor, eu ainda não pedi a ajuda do Senhor. O Senhor ainda não está comigo. E, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então, forçado por essas coisas que estavam acontecendo ao meu redor, eu agi. Ou seja, ele coloca, a desculpa dele foi essa, foram essas circunstâncias. E as circunstâncias eram reais de Saul? Eram muito reais. Ele estava ali com um exército pequeno, pessoal indo embora. Imagina você, rei há 2 anos, só 2 anos. Ele devia ter pouco mais de 40 anos aqui. Ele rei só há 2 anos, ele está com um exército pequeno. Ele vê o pessoal indo embora e ele não pode fazer nada, ele tem que esperar. Ele tem que esperar ali os dias combinados, os dias determinados. E o pessoal está indo embora. E agora? Ai, meu Deus, o pessoal está indo embora. Imagina você nessa situação. Seus amigos, seus companheiros de trabalho, seus irmãos em Cristo, sua família. E você vai ficando. E o pessoal vai indo embora. No momento que mais precisa. Fora isso, você vê que o homem de Deus, a palavra do Senhor, a ajuda do Senhor não está chegando. E você espera um dia, você espera 2, e você espera uma semana. E a ajuda do Senhor não vem, a palavra do Senhor não vem. Aqui, pela vida de Samuel, no ministério profético, a palavra do Senhor não vem. E você está ali, vendo o pessoal indo embora. A palavra do Senhor não vem, o Senhor não vem. E mais, os inimigos estão em grande multidão do seu lado, só esperando para te atacar, cada vez mais fortalecidos. E você cada vez menor. As circunstâncias eram reais ali, de Saul. Mas ele tinha que esperar sem olhar para as circunstâncias, e olhando para quem? Para Deus, o Deus dos exércitos, que já tantas vezes antes da vida de Saul ali tinha livrado o povo de Israel, tinha batalhado pelo povo de Israel. Às vezes o exército não fazia nada, ia só o Senhor ou o anjo do Senhor e davam fim nos inimigos deles e livrava o povo. Era nesse Deus que Saul tinha que olhar, era nessa palavra que Saul tinha que se apegar. Mas ele olhou para as circunstâncias.
E quando eu estava pensando sobre isso, olhar para as circunstâncias, eu lembrei também de Pedro. Quando está tendo a tempestade, Jesus vai andando sobre as águas e Pedro olha e fala, se é o Senhor, fala para eu ir também andar para o Senhor. E daí Jesus fala, vem, e daí Pedro vai. E Pedro, ele começa andando na direção de Jesus. Está escrito assim, que ele foi na direção de Jesus. E enquanto ele foi na direção de Jesus, ele andou sobre as águas no meio de uma tempestade. Ele estava indo na direção de Jesus. Mas, diz assim, mas quando reparou no vento, ficou com medo. Então, quando ele percebeu, ele reparou no vento, ele tirou os olhos de Jesus, ele ficou com medo e afundou. E afundou, porque ele tirou os olhos de Jesus. Saul não estava com os olhos em Deus. Ele olhou para as circunstâncias. Versículo 11. Vendo que o povo, que tu não vinhas, que os filisteus, ele olhou para as circunstâncias. Ele não esperou sem olhar as circunstâncias. Mas o que mais que ele tinha que fazer? Então não era para ele olhar para as circunstâncias. Era para ele olhar para Deus. Como que era para ele esperar? Ponto número 3. Esperar guardando a palavra de Deus. Não é só fechando os olhos para o que está acontecendo em redor, mas é guardando a palavra de Deus no nosso coração, no seu coração. Versículo 13 ao 15. Samuel fala para Saul, você procedeu igual um louco. O que você fez foi uma loucura. Procedeste neciamente. E qual foi esse procedimento louco de Saul? Não guardou o mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou. Foram essas as palavras de Samuel. Essa foi a repreensão ali do Senhor para a vida de Saul. Não guardou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino, ou seja, o teu reino não vai permanecer, o teu reino não vai ser estabelecido. Por quê? Porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. No finalzinho do versículo 14. Então Saul, ele não guardou o mandamento que Deus tinha ordenado para ele. Saul, ele esperou até certo ponto. Ele obedeceu 6 dias de 7. Talvez a gente pense, 6 dias de 7, mas ele não foi até o final. Ele não obedeceu até o final, ele obedeceu também até certo ponto. E a partir dali, ele cedeu. E ele agiu como ele achou que fosse melhor. Ele agiu como ele sentiu que fosse o certo. Ele agiu por conta própria, ignorando o que o Senhor tinha mandado. Ele não permaneceu na palavra do Senhor. E qual foi a consequência? O reino dele não ia permanecer na família dele. Deus, no versículo 14, o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Então Deus passa o reino de Saul para outro homem. O reino dele não iria permanecer. Saul, ele perdeu a chance de provar a fé dele no Senhor. Ele perdeu a oportunidade de obedecer ao Senhor, de agradar ao Senhor, e ele agiu neciamente, ou seja, como um tolo. Ele pensou que ele estava fazendo certo. Ele não pensou assim, quer saber, eu vou desobedecer mesmo. Não, ele pensou, bom, eu vou fazer isso aqui que vai dar certo e pronto, eu vou conseguir o favor do Senhor do meu jeito. Mas não é assim que as coisas funcionam. A gente tem que agradar a Deus, obedecer a Deus da forma que Deus pede, da forma que Deus manda. Em vez de esperar, Saul, ele se desesperou. Ele olhou para as circunstâncias, ficou desesperado, agiu loucamente. Ele tentou conseguir o favor de Deus do seu jeito e não do jeito de Deus, que era a obediência. Quando eu era pequena, ia chegando o Dia das Mães ou o aniversário da minha mãe, e eu lembro que eu perguntava para ela, o que você quer ganhar de presente? O que você quer de presente? Como se eu pudesse dar muitas coisas aos meus 8 anos de idade, né? Mas eu sempre perguntava para ela, e ela sempre respondia assim, não, eu não quero nenhum presente. O que eu mais quero, o que mais vai me dar alegria é a sua obediência. E talvez você que é pai e mãe, você vai se identificar com isso. O que você mais quer do seu filho? E ela sempre falava isso para mim. O maior presente que você pode me dar é você me obedecer. E da mesma forma, Deus, o que nós podemos oferecer para Ele de tão precioso é a nossa obediência. E Saul, ele não ofereceu a obediência dele. Ele preferiu fazer outras coisas. Esperar
exige muita força, muita fé, muita confiança. Às vezes até mais do que agir, né? A gente precisa ter mais força para esperar quietinho do que para fazer alguma coisa. Às vezes pode parecer que é perda de tempo, porque estamos sem fazer nada, né? Às vezes desanima, parece que nada está acontecendo. Às vezes a gente pode até pensar que Deus ele se esqueceu, que nós estamos sozinhos. Assim como Saul ele estava se sentindo. Mas que a gente não perca a fé. Vamos nos apegar à ordem que o Senhor nos deu, às promessas que o Senhor nos deu, às palavras que o Senhor te deu, à instrução que o Senhor te deu. Se apega a isso. Até o fim. Até o fim. Mesmo que pareça que está dando tudo errado, como o caso de Saul. Vamos confiar no Senhor. E falar igual o salmista no Salmo 119, 114, que ele fala assim: Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Vamos falar junto esse salmo? Eu falo, você repete. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Não apesar de ser esperar sem agir, esperar sem olhar as circunstâncias, não é esperar no nada, completamente abandonado, no vácuo. Não, é esperar em algo muito claro, que é a palavra do Senhor. É guardar o mandamento do Senhor, guardar a promessa do Senhor, guardar aquilo que o Senhor te falou. Guardar e esperar confiantemente no Senhor. Às vezes Deus vai mandar a gente agir, Deus vai mandar a gente fazer. E a gente vai também precisar de fé, confiar no Senhor para agir, para fazer. Mas muitas vezes Deus vai nos mandar esperar também. E nunca teve um momento onde eu precisei aprender tanto isso como esses dias. E eu imagino que talvez muitos vão se identificar. Com a pandemia, a gente não pode sair, não pode trabalhar do jeito que a gente tinha planejado, ter contatos do jeito que tínhamos planejado, as viagens que planejamos para o ministério, para o trabalho do Senhor canceladas, e a gente tem que esperar. E muita gente está sofrendo com isso, né? Ter que esperar no Senhor, ter que aguardar, não pode fazer nada. E quando vai ser? E como vai ser? Não sabemos. Mas estamos aguardando, esperando no Senhor, amém? Espere no Senhor, não se desespere. Não saia agindo igual um louco, igual Saul, mesmo que pareça ser a coisa certa. Não, mas isso aqui é para agradar o Senhor que eu estou fazendo. Isso aqui é uma das vontades do Senhor e tal, então eu vou fazer. Não, aguarde a palavra clara, a ordem explícita do Senhor, que não é um Deus de confusão, mas um Deus de paz. Amém? Para finalizarmos, eu queria ler essa frase aqui que Samuel falou para Saul, no versículo 14. Ele falou assim: O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Quem que foi esse homem que ficou no lugar de Saul, para quem foi passado o reinado? Foi Davi. Vamos um pouquinho de spoiler, porque vai acontecer nos próximos capítulos, né? Mas a gente já sabe, foi Davi que Deus escolheu. E eu quero te convidar a abrir a Bíblia no Salmo 40 para nós encerrarmos. Saul foi colocado numa situação, numa prova muito difícil, onde ele devia apenas esperar, mas ele não conseguiu, ele agiu. E Deus então busca outro homem. E olha esse outro homem, gente, que contraste com Saul. Saul, na hora da prova, da dificuldade, ele não conseguiu confiar no Senhor, esperar no Senhor. Mas o próximo homem que Deus escolheu, Davi, olha o que Davi escreveu no Salmo 40. E pensa nisso, que aconteceu com Saul agora, a desobediência dele por não esperar. E olha, em contraste, como foi esse homem que Deus buscou então, Davi. Versículo 1, as palavras de Davi. Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Talvez eles estivessem em situações parecidas, né? Saul, ele devia estar se sentindo no fundo do poço ali, num poço de perdição.
E Davi também passou por situações onde ele estava se sentindo ali num poço de perdição. Mas o que Davi fez? Esperou confiantemente pelo Senhor e clamou ao Senhor. Versículo 3. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado, feliz, alegre o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. E olha como Davi entendia o Senhor. Olha como Davi entendeu o Senhor. Versículo 6. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Que contraste. Que contraste com Saul. Saul não guardou a lei do Senhor no coração dele. Saul não se agradou em fazer o que Deus pediu, que era esperar. Parece simples, né? Mas é difícil esperar. Saul, ele preferiu dar ofertas e sacrifícios ao Senhor, em vez de fazer a vontade do Senhor, em vez de confiar no Senhor. Então Deus escolhe outro homem para ser o rei, e é esse homem aqui, que confiou no Senhor, que decidiu esperar confiantemente pelo Senhor, que percebeu que Deus ele não está interessado em sacrifícios, em holocaustos, mas Ele quer o nosso coração. Ele quer um coração obediente, que faz a vontade dEle. Este homem que guardou no coração o mandamento, a lei do Senhor. Que hoje nós, eu e você, possamos ser como Davi. E mesmo às vezes nos sentindo nesse poço de perdição, nesse tremedal de lama, está tudo dando errado, que a gente escolha esperar confiantemente pelo Senhor. Que a gente escolha fazer o que o Senhor pediu e não o que a gente acha que é bom. Que a gente não olhe para as circunstâncias e pense assim, não, eu estou agindo assim porque as circunstâncias estão me forçando a agir assim. Não, nós temos uma escolha, que é esperar, que é confiar no Senhor. Amém? E que nós sempre guardemos a lei do Senhor, a palavra do Senhor nos nossos corações. Senhor Deus, diante da Tua palavra, Pai, o Senhor nos ensina tantas coisas, Deus. O Senhor nos mostra o caminho que devemos andar, as atitudes que devemos tomar e o que devemos fazer. E como nós passamos, Senhor, por momentos de provações. E tantas vezes esses momentos nós precisamos esperar, aguardar, e tantas vezes isso é mais difícil do que fazer, do que agir. Mas nessa manhã, Pai, nós queremos olhar para o Senhor. Nós queremos esperar confiantemente pelo Senhor e tomarmos esse caminho que Davi seguiu, de olhar para o Senhor, de esperar no Senhor confiantemente, sem agir, sem se inquietar interiormente, mas esperar em paz pela salvação do Senhor, pela transformação que o Senhor vai operar nas nossas vidas, nas situações, esperar pela Tua ação e não agirmos por nós mesmos, em nome de Jesus. Queremos, Senhor Deus, esperar no Senhor sem olhar para as circunstâncias, mesmo muitas vezes elas sendo reais, sendo doloridas, sendo sérias, mas queremos olhar somente para o Senhor, Deus. Ensina-nos a manter nossos olhos fixos no Senhor e ensina-nos, Senhor, a guardarmos a Tua palavra nos nossos corações e não nos desviarmos dela em nome de Jesus. Guardarmos as Tuas leis, as Tuas instruções nos nossos corações e nos mantermos firmes nelas em nome de Jesus, Pai. Ajuda-nos, Senhor, ensina-nos, Senhor. E nessa manhã dizemos ao Senhor, Pai, eu digo ao Senhor, e eu creio que muitos dos meus irmãos, muitos dos que estão assistindo, estão dizendo ao Senhor também, eu escolho esperar confiantemente no Senhor, no Teu livramento, e não agir por conta. Eu escolho esperar no Senhor e receber a coroa da vida que o Senhor tem para cada um de nós no final. Em nome de Jesus, fortalece-nos, Senhor.
em todo este processo e continua ensinando-nos, Pai, e renovando-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus.